A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou de volta para gravar esse trimestre agora de 2023, o terceiro. O trimestre anterior eu não consegui estar gravando, irmãos, devido ao tempo. Eu tenho que dar de conta das agendas, tenho que dar de conta dos meus afazeres, da escola bíblica presencial, dos deveres na igreja, né? Então a vida acaba sendo um pouco corrida. Eu não ganho fazendo vídeos, eu não ganho trazendo esse conteúdo ou ministrando nas igrejas. Não, eu trabalho, tenho o meu trabalho, o meu recurso que eu ganho do meu trabalho. Então, por causa disso, eu acabei não conseguindo gravar o semestre anterior. Mas agora estarei gravando esse trimestre de 2023, agora esse terceiro trimestre, cujo tema é importantíssimo, né? Que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, acompanhe, para nós estar podendo ter mais conteúdo, ter mais tempo para semearmos a boa e perfeita palavra de Deus. Esse trimestre agora eu vou fazer algo diferente, irmãos. Eu vou estar passando aqui as imagens da própria apostila de cada aula, de cada tópico que eu tiver, vai ficar no vídeo a apostila. E em cada decorrer de cada aula, que dá para trazer vídeos, algo para interagir, eu estarei colocando também. Amém? E vamos lá começar a aula. Esse trimestre, cujo tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, na lição número 1, vamos ter como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Vamos ter aqui o texto áureo, cujo está em Apocalipse 17:5, que nos diz: E na sua testa estava escrito o nome, o mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. A verdade prática é: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. O texto base da lição se encontra em Apocalipse 17, versículo 1 ao 6. Entrando aqui agora na introdução, essa primeira lição desse terceiro trimestre tem como base o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, irmão, é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por muitos cristãos como o livro bíblico mais difícil de interpretar. E, de fato, realmente, ele tem alguns pontos difíceis de interpretar. Só que um estudo do livro do Apocalipse, bem detalhado, revela que seu autor usa uma linguagem predominante e simbólica. Por isso, algumas pessoas dizem descobrir códigos e enigmas dentro do livro. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, irmãos, há muito mais no livro do Apocalipse do que apenas um tipo de manual sobre o futuro. Além disso, o próprio título do livro já diz muito sobre o seu principal objetivo. A palavra Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação ou desvelamento. Portanto, o objetivo do livro do Apocalipse é revelar ao invés de esconder. Quanto ao uso de elementos simbólicos em sua narrativa, o mesmo também acontece com outros livros bíblicos, como Ezequiel, Daniel e Zacarias. E nessa lição aqui de hoje, nós não vamos tratar sobre escatologia, nada disso. Vamos tratar sobre o espírito da Babilônia no século 21, né? A mesma influência dessa cidade de Babilônia, do seu início, né? Quando a gente lê na Bíblia o que era praticado dentro da Babilônia, desde lá de trás, da sua criação, a gente vê na Escritura que a Babilônia, quando fala Babilônia, já vem na nossa mente depravação moral, ética, cultural. Então é essa mesma influência maligna que está hoje no século 21
E é sobre isso que essa lição número 1 vai tratar. Entrando aqui no primeiro tópico, nós vamos ter 3 subtópicos. Esse primeiro tópico aqui da lição número 1 diz Babilônia e seus significados. O primeiro subtópico é a grande prostituta. O segundo subtópico é a mulher e a besta escarlata. E o terceiro subtópico é mistério, a grande Babilônia. Então, esses 3 subtópicos aqui são os significados, né, da Babilônia, que aponta para um significado do seu nome. No primeiro aqui, a grande prostituta, a Bíblia menciona, irmãos, a Babilônia cerca de 200 vezes na Escritura. Essas menções, na maioria das vezes, referem-se à antiga cidade-estado, situada em ambas as margens do rio Eufrates, na terra de Siná. A Babilônia, ela foi fundada por Nimrod, descendente de Cã, filho de Noé, cujo filho Noé amaldiçoou. A Babilônia representa devassidão, paganismo, secretismo, violência e rebeldia aos mandamentos divinos. O espírito da Babilônia faz uso da cultura e da ideologia secularista para persistentemente oferecer resistência contra tudo que se chama Deus. E na visão que João teve, ele viu uma mulher sentada em uma besta de cor escarlate. O anjo mostra para João, irmãos, a mulher, e diz que os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição da mulher. João escreve com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Nós vemos que no versículo 1 e 2 de Apocalipse, aqui 17, destaca-se 3 palavras, né, que se refere a prostituições. A primeira palavra aqui, grega, é porné, que significa prostituta. A segunda é pornel, que significa prostituíram-se. A terceira é porneia, que é prostituição. E essas palavras aqui, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões ela apontam para a idolatria ou prostituição espiritual. E no Novo Testamento aponta para a imoralidade sexual e também prostituição espiritual. Em Apocalipse, irmãos, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé. Conforme você vê que em Apocalipse 17:15 diz que e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas, né? Então, águas aqui no Apocalipse representa pessoas, multidões, povos, nações. E a Babilônia, irmãos, ela é um símbolo para todo o sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos político, religioso, econômico e comercial. Então, a grande prostituta aqui, que João vê, que o anjo mostra para João na visão, a grande prostituta, ela é quem? Ela é como ela fosse uma figura da Babilônia, né? E a Babilônia, literal, que existiu realmente nos tempos bíblicos, era uma cidade. Dentro dessa cidade tinha o quê? Tinha prostituições, né? Tinha lascívia, tinha imoralidade, tinha violência, tinha tudo que não prestava. E essa grande prostituta, ela representa a Babilônia nos nossos dias, hoje em dia. E aqui para o segundo nome, a mulher e a besta escarlate, aqui no segundo subtópico, que é um outro significado do nome Babilônia, aqui ainda na revelação de João, a mulher e a besta escarlate, as escrituras citam diversas meretrizes, irmão, falando sobre prostitutas. A Bíblia tem várias
passagens bíblicas que falam sobre isso. Só que essa mulher que está assentada sobre a besta não é apenas uma prostituta, mas sim uma grande prostituta. A palavra grega que é usada pelo escritor, que João, que escreve Apocalipse, é pornés, teis megales, que é o que isso quer dizer. Até o autor aqui da lição, ele dá uma referência sobre o comentário bíblico pentecostal, que diz assim, que qualquer que seja o padrão terreno, a prostituta do Apocalipse é uma figura imponente. Ela é grande, que pode provavelmente ser melhor traduzido como enorme ou mesmo voluptuosa. Ela não é uma meretriz vulgar, mas uma prostituta de alta classe, uma prostituta real. Então a palavra grega que João escreve para se referir a essa prostituta é que é algo fora do comum, algo extraordinário, algo que chamou a atenção do próprio João na sua visão. Não é algo normal. E o texto bíblico igualmente enfatiza que essa prostituta está sentada sobre muitas águas. A expressão simboliza multidões seduzidas pela idolatria, o paganismo e sua oposição à fé cristã. A prostituta não apenas se prostituiu com os reis da terra, como também vive em prostituição. Outro ponto é que João contempla uma mulher montada sobre a besta, E essa fera em que a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Isso trata-se de que o anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. Ele profere blasfemas inconscientes, repulsa o senhorio de Cristo. As suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que isso é a grande prostituta, e a montaria besta, essas duas uniões, a prostituta montada em cima da besta, simboliza a força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia agindo nos últimos dias, Como já falei e repito agora de novo na aula, aqui nós estamos falando da Babilônia, irmão, não no simbolismo, pegando aquela Babilônia antiga do Antigo Testamento, que vivia na imoralidade, na prostituição, na violência, e trazendo para o nosso dia hoje em dia que aquela mesma influência daquela cidade ela vai estar predominando nos nossos dias, nos últimos dias, Foi isso que João viu. João teve essa revelação da parte de Deus. Aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico ainda, nós vamos ver um outro significado do nome Babilônia, cujo o nome é mistério, a grande Babilônia. Nós vemos que João teve a revelação do nome da mulher sentada sobre a besta. Em Apocalipse 17:5, a Bíblia diz que na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nesse aspecto, frisa-se que a palavra grega para mistério, utilizada por João, significa segredo ou doutrina secreta. Esse termo assinala algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. O referido vocábulo é empregado 27 vezes no Novo Testamento. Assim sendo, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente um local geográfico, mas sim um simbolismo que aponta para a depravação moral e perseguição contra o povo de Deus. A Babilônia, irmão, é a mentora de toda rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. A Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos, das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então, essa Babilônia aqui de Apocalipse, irmão, ela aponta para quê? Uma influência satânica maligna no mundo que vai vir de encontro da igreja para combater
a igreja, para bater de frente com a igreja, né? A influência maligna. Como a própria Bíblia diz, né? O mundo jaz do maligno. Mas nós sabemos que o maligno ele age perante a permissão de Deus. E tudo isso que está acontecendo é para se cumprir a palavra de Deus no nosso meio. Como a palavra disse, né, que Jesus viria, ele veio. A palavra diz que Jesus daria a sua vida por nós, ele deu. A palavra de Deus diz que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E a palavra diz que ele voltaria. E a própria palavra de Jesus adverte, né, no seu sermão profético, que a sua vinda seria marcada por um tempo de depravação moral, de guerras, de violência, um caos total, né? O mundo estaria como uma panela de pressão próxima a explodir e Jesus viria. Então já estamos vendo, irmão, essa panela de pressão, esses sinais vindo acontecendo hoje no nosso meio, já se cumprindo. Entrando aqui agora no tópico 2, o espírito da Babilônia, nós vamos ter aqui o primeiro subtópico, cujo nome é no sistema religioso. O espírito da Babilônia, irmão, ele já está agindo no sistema religioso dos nossos dias. E ele se encontra claramente hoje em dia no meio até das nossas igrejas, no meio de certas congregações. Nós vemos hoje em dia tantas pessoas que professavam a mesma fé bíblica, cristocêntrica, e hoje retrocederam, voltaram atrás. Mas aqui listar algumas, né, que o próprio autor ele colocou aqui, o autor aqui desse semestre, ele coloca na lição, um primeiro tipo de espírito da Babilônia agindo hoje em dia é o ecumenismo doutrinário, né? O que é isso, irmãos? Ecumenismo é querer dizer que todos os caminhos levam a Deus, né? Dizer que o espiritismo leva a Deus, dizer que o catolicismo leva a Deus, dizer que a igreja evangélica leva a Deus, judaísmo leva a Deus. Irmãos, nenhuma religião, nenhum meio leva o homem a Deus. O único é Jesus de Nazaré. Um outro ponto também no nosso meio hoje em dia é o relativismo, né? Que rejeita as doutrinas bíblicas, que rejeita os milagres, que rejeita aquilo que nosso Jesus Cristo ensinou. Um outro tipo também hoje em dia de espírito da Babilônia é o humanismo, né? Que é o quê? Que prega o homem como centro de todas as coisas, né? O homem é o mais importante. Nós vemos hoje em dia isso, né? Que infelizmente muitas igrejas têm feito cultos voltados para o homem, não cultos hoje em dia para adorar a Deus. Temos também o sincretismo religioso, né? A mistura do sagrado com o profano dentro da igreja. Tantas coisas estranhas, né? Práticas, campanhas feitas dentro da igreja. A origem dessas coisas muitas das vezes vem de religiões ou de coisas do ocultismo que está sendo praticado dentro da igreja. Tudo isso, irmãos, é o espírito da Babilônia, né? A apostasia, a negação da verdadeira fé, né? Os desvios doutrinários, tudo isso tem o espírito da Babilônia. Do mesmo jeito que aquela cidade era antigamente, tão depravada, tão afastada de Deus, hoje esse mesmo mal, essa mesma influência tem invadido certas congregações e igrejas do nosso meio hoje em dia. O espírito da Babilônia, irmãos, também ele não está só no sistema religioso hoje em dia. Ele está no sistema político e cultural também. Vemos hoje o governo aprovando leis e defendendo princípios que são contra a palavra de Deus. Um exemplo,
apologia ao aborto. Vemos há pouco tempo aí, né, a Argentina que apoiou, liberou o aborto. A ideologia de gênero que já vem sendo aprovadas em alguns países aí no mundo afora, cujo você já pode puxar na internet e você vê. Aí teve um pai que foi preso simplesmente por chamar sua filha de menina e a menina não gostar e denunciar o pai foi preso porque ela auto se identifica um menino. Vemos também hoje em dia a legalização das drogas e da prostituição e diversas outras coisas, né? E essa agenda está sendo mundial, né? Diversos países caminhando para esse mesmo caminho, para essa mesma influência. O sistema político e cultural está influenciado pelo espírito da Babilônia. Essa mesma influência maligna, satânica, está tomando de conta da questão da religião, da questão política e da questão cultural. Quem não entra de acordo com essas políticas, dessas coisas que estão sendo criadas, vai acabar sendo o quê? Punido, perseguido, bloqueado e censurado, que a gente já vê hoje em dia nos noticiários do mundo afora. E isso é uma agenda, né, que vem com a bandeira de diversidade e de amor, mas na verdade, irmão, por trás tem a mão satânica, que é o intuito do diabo parar a igreja, calar a igreja, né? Mas ele nunca vai poder fazer isso, né? Porque o nosso Deus está no controle de tudo e de todos. O espírito da Babilônia também, irmãos, ele está no meio do sistema econômico. O que isso quer dizer? O espírito da Babilônia, cujo é representado pela mulher, a qual João teve a visão, que está montado sobre a besta, que aponta para um poder maligno nos últimos dias, que vai estar com o controle da economia, da política e da religião. O que isso aponta? Aponta de quem não seguir essa nova agenda mundial, essa ideologia, essa forma de pensar, essa nova moda que o mundo vai criar, aponta que será punido com restrições, irmãos, que vai punir a pessoa de ter uma vida, né? Reprimir a pessoa, impedir a pessoa de ter uma vida, né? De se alimentar, de se vestir, de viver. Você vê isso em Apocalipse 13, 16, 17, que diz que e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é onde tem muitas pessoas hoje em dia que acham que é um chip, outros que não acham que é um chip, mas tudo que mostra aqui é que quem não seguir essa nova agenda, esse modelo que será implantado no mundo, terá punições, né? Terá sua liberdade proibida. E você já vê em alguns países que quem não concorda com certo tipo de coisa, um exemplo, ideologia de gênero, quem não concorda com isso, com aquilo, perde emprego, é preso, né? Então, isso, irmãos, vai ser implantado com unhas e dentes. E isso não é novo, não. Desde os tempos antigos, na igreja primitiva, quando o cristão se convertia na sua cidade, principalmente naqueles locais que o judaísmo imperava ou outros tipos de visões, filosofias, aquele cristão que se convertia, ele perdia trabalho, ele perdia emprego, ele perdia até a própria família, irmão, simplesmente por se converter à verdadeira fé em Cristo Jesus. Então esse poder maligno ele vai controlar o quê? Vai controlar o sistema religioso, vai controlar o sistema político e cultural, o sistema econômico, tudo ao redor de nós será influenciado e controlado.
por esse poder maligno que vai estar agindo nos últimos dias, irmãos. Entrando aqui agora no último tópico dessa lição número 1, cujo título é A Posição da Igreja Diante do Espírito da Babilônia, vamos ter 3 subtópicos, que é o primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica, o segundo, formar o caráter de Cristo, e o terceiro, aguardar a volta de Cristo. Aqui no primeiro subtópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, o autor aqui, ele coloca o primeiro subtópico com a palavra não negociar a ortodoxia bíblica. Aqui na própria revista, o autor ele coloca a palavra ortodoxia, que vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão dosha, do verbo dokel, com sentido de crer. O que é ortodoxia, irmão? Tem 2 palavras muito interessantes, que eu queria falar aqui. Tem a palavra ortodoxia e tem a palavra ortopraxia. A ortodoxia, ela aponta para uma doutrina correta, uma crença correta. Então, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. A palavra de Deus é o que tem que moldar a igreja, é o que tem que ser o padrão correto de vida para todo e qualquer cristão. É da Bíblia, é da palavra de Deus que o culto tem que ser baseado, a ordem do culto, a nossa vida tem que ser moldada. Então, a ortodoxia nossa, do cristão, ela tem que vir da Bíblia, porque ela é o padrão certo para todo e qualquer cristão. E nós tendo a doutrina correta, vindo da ortodoxia, nós vamos ter, irmãos, a ortopraxia, que é o que é isso, essa palavra quer dizer? Uma vida prática correta. Então, muitas das vezes, irmão, pessoas que estão vivendo na imoralidade, vivendo no erro, se apostatando da fé, é fruto de uma ortodoxia errada, incorreta, sem base bíblica. Mas quando você tem a sua base, que é a Bíblia, seu manual de vida, a palavra de Deus, você vai ter uma vida correta da palavra de Deus. Então, a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base moral, cultural, ética, para a nossa vida, para nós vivermos conforme a vontade e o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O espírito da Babilônia, hoje em dia, agindo no nosso meio, nós vemos que esses que estão se apostatando da fé, eles estão negando a palavra de Deus, negando a Bíblia, negando a doutrina da Bíblia. Vem sempre com a história que tem que reformular a Bíblia, que a Bíblia tem que ser revisada, que tem que tirar versículos bíblicos, palavras bíblicas. Nós vimos há pouco tempo agora a Xuxa, e tantos outros aí que estão querendo ir contra a palavra de Deus. E infelizmente, irmão, quando o homem não quer ser transformado pela palavra de Deus, ele quer mudar a palavra de Deus para se adequar ao seu ego, ao seu mudanismo, carnalismo. O segundo subtópico aqui, do último tópico, formar o caráter de Cristo, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E o formar o caráter de Cristo, irmão, nos cristãos, no povo de Deus, só há um jeito desse caráter ser formado. É tendo a exposição bíblica, a palavra de Deus sendo ministrada fielmente dentro das igrejas. Infelizmente, hoje nós vemos um esfriamento dentro das congregações para mensagens cristocêntricas, bíblicas, estudos bíblicos. Tem se criado no meio da igreja hoje algumas coisas, alguns recursos, alguns costumes que o culto parece mais uma festa, parece mais um teatro. Hoje em dia nós não temos mais ministros da palavra em muitas igrejas, nós temos animadores de plateia, nós temos
os comediantes em cima dos púlpitos, palhaços. É como Charles Spurgeon falou certa vez, né? Chegará o tempo aonde nós teremos palhaços em cima dos púlpitos, né? Palhaços entretendo os bodes em cima dos púlpitos. E infelizmente, irmão, é isso que tem acontecido hoje em dia. As mensagens cristocêntricas, bíblicas, vindas do céu, raramente as encontramos hoje em dia. Homens de Deus que não mais oram a Deus pedindo a mensagem do céu para levar para a igreja aquilo que Deus quer falar, não aquilo que o povo quer ouvir. Felizmente, aqui no nosso Brasil tem acontecido isso. E onde, irmãos, a mensagem de Deus deixa de ser ministrada, deixa de ser pregada, a exposição bíblica deixa de ser mostrada claramente, o povo cresce com um caráter não de Cristo, mas um caráter do mundo. Cresce um povo com aparência de cristão, com jeito de cristão, mas na prática não tem uma vida cristã pautada às escrituras sagradas. Então a igreja, ela precisa se posicionar para ser fiel à Bíblia, não negociar a palavra de Deus, a doutrina correta, e através disso, não negociando a palavra de Deus, mas pregando verdadeiramente a palavra de Deus, nós vamos aqui formar o caráter de Cristo, né? Homens e mulheres de Deus com a consciência de Cristo, com a vida pautada a palavra de Deus, onde serão transformados pela verdade bíblica. Aqui no último subtópico, aguardar a volta de Cristo. A posição da igreja, irmão, diante do espírito da Babilônia, é aguardar a volta de Cristo. Mas a igreja verdadeira, ela aguarda a volta de Cristo, não contaminada com o mundo, não vivendo conforme o mundo quer. Essa noiva, ela aguarda a volta de Cristo vigilante, né? Com a sua lamparina acesa, com o óleo do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, renunciando o mundo e as coisas que há no mundo, né? Sendo uma igreja verdadeira, sendo uma igreja bíblica, sendo uma igreja fiel, sendo uma igreja íntegra, que mantém as suas vestes limpas enquanto aguarda o seu noivo, o seu Senhor. Então, a verdadeira igreja, diante do espírito da Babilônia, ela vai estar andando, irmãos, em santidade, em pureza, mesmo que tudo ao seu redor esteja em estado de decomposição. Então, o papel da igreja, a posição dela diante do espírito, da influência maligna que está já no nosso mundo, né? Que um dos sinais da volta de Cristo, um sinal iminente, irmão, um sinal que é como um sinal que ele vem e bate na nossa porta, que vira a maçaneta da porta. Paulo fala isso lá em Tessalonicenses, né? Que a volta de Cristo não se dará antes que venha a grande apostasia, né? E se manifeste o homem do pecado. Então a grande apostasia já está no nosso meio, irmãos. A influência maligna. O que é essa grande apostasia? É a invenção de valores. É aqueles que se diziam cristão retrocedendo. É a imoralidade entrando dentro da igreja, né? O mundo dominando a igreja. O mundo dominando diversas igrejas, diversas denominações, e nós estamos vendo hoje como isso está acontecendo rápido e grande. Essa própria agenda hoje do mundo, hoje, a agenda socialista, comunista, essa agenda ideológica, que essas ideologias de gênero, né, essas influências aí, que hoje em dia tem como bandeira proibido proibir, né, vale tudo, tudo que é relacionamento, tudo que é costume, tudo aquilo, irmão, que antes, irmão, era feio até falar, está sendo induzido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a posição da igreja é manter a verdade bíblica, mantendo a verdade bíblica, pregando a verdade bíblica, teremos cristãos verdadeiros dentro das nossas denominações, e a igreja se posicionando e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aqui agora para concluir, irmãos, fica o alerta, né, para a igreja se manter firme e íntegra à palavra de Deus, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Por que, irmãos, a igreja tem que fazer isso? Infelizmente, nós estamos vendo o governo atual, né, sendo dominado por esse espírito maligno, né, pela influência, sem dúvida, satânica, né? Quando Paulo escreve a jovem Timóteo ali, a carta a ele, e diz: sabem, porém, isso, que nos últimos dias, os dias serão trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos. A palavra ali, trabalhosos, irmãos, ela se refere a uma palavra grega que tivesse um poder satânico, maligno trabalhando por trás. E é isso que tem acontecido. Nós não podemos também se esquecer que tudo está no controle do nosso Deus. Deus está permitindo tudo isso acontecer para cumprir a palavra dele, né? Para se cumprir as sagradas escrituras. Podemos ver aqui nessa imagem aqui agora, ó, onde o governo do Brasil, nesse ano, o governo atual que está no Brasil, retirou o Brasil da agenda que era contra o aborto. Nessa outra imagem aqui agora, podemos ver na parada LGBT crianças sendo levadas para participar desse movimento. E infelizmente, irmãos, é daqui para pior. Se você não sabe, no STF tem projetos de lei para ser aprovado a ideologia de gênero nas escolas. E quem não concordar, irmão, será preso e perseguido. Vamos orar, vamos se posicionar e vamos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula, no nome de Jesus.